Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesma vou fazer comigo mesma, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Episódio especial sobre a série All for the Game, ou como ficou a tradução por aqui, Tudo pelo Jogo, da Nora Sakavic. Quem me acompanha nas redes sociais deve saber que eu sou meio obcecada com essa série e ultimamente eu tenho falado mais dela do que o costume, porque ela está sendo publicada aqui no Brasil pela Galera Record, e esse episódio desse podcast eu resolvi falar um pouco sobre essa série, sobre o que ela é, o que ela significa pra mim e recomendar ou não que você entre nesse universo comigo. Os comentários que eu farei aqui serão sem spoilers significativos, então se você não leu e só quer entender do que se trata, quer ver se vai ser pra você antes de você embarcar em mais uma série de livros relativamente extensa, principalmente emocionalmente falando, esse episódio é pra você. Então, para começar, eu vou falar a lista de gatilhos, a lista de conteúdo sensível que essa série inteira carrega. Não é minha intenção que isso seja um spoiler, muito pelo contrário. All for the Game tem conteúdos muito sensíveis e, sinceramente, eu não acho que dê para você entender sem ler em que momento da história eles se encaixam, mas a escrita da Nora, ela é muito crua. Então, todos os conteúdos são muito jogados na sua cara, são bem detalhados e não é brincadeira. Até esse momento, eu já li a série 3 vezes e da primeira vez eu parei em uma certa parte da leitura porque eu não queria saber os detalhes do que estava acontecendo. É um conteúdo sensível para mim e, apesar de ter um pouco de noção pelo andar da trama, eu não sabia como aquilo ia ser descrito. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo é muito descritivo. Saber desses conteúdos nas vezes seguintes em que eu li melhoraram muito a minha experiência de leitura, então eu acredito que seja muito válido a gente saber dessa lista antes de iniciar essa jornada. Então, fiquem cientes dos seguintes conteúdos sensíveis que a série Tudo pelo Jogo contém. Tem muito abuso de drogas, álcool, abuso verbal, negligência parental, abuso físico, que aí se inclui espancamento, tortura pesada, estupro, luto, fala muito sobre o uso de armas brancas e de fogo, tem muito gore, muito sangue, doenças mentais como psicopatia, sociopatia, uso e abuso de remédios, bullying e, é claro, infelizmente, a homofobia. Ou seja, dá pra perceber que não é uma história pra qualquer um. Eu não fiz uma pesquisa muito extensa sobre como a série nasceu. Tem gente que fala que ela foi uma fanfic, mas pelo que eu li e eu entendi, não foi exatamente assim. Foi mais um experimento que isso, de uma pessoa que queria escrever sobre certos tipos de pessoas, certos tipos de personagens, e foi meio que experimentando, sabe? Tanto que existem versões anteriores da que chegou ao público, e a própria Nora já divulgou isso. Inclusive, a autora, a Nora Sakavic, é um pseudônimo e ninguém sabe exatamente quem ela é de verdade. Eu, particularmente, acho que ela é russa, porque 90% do fandom de All for the Game é russo, mas isso sou só eu chutando mesmo, e eu não pesquisei nada disso. Mas ela não é ativa nas redes sociais, mesmo porque eu acredito que ela nem sabia do monstro que ela estava criando na época, e isso simplesmente perdeu o controle, então ela meio que saiu das redes sociais. All for the Game foi publicado de forma independente na Amazon. O primeiro e o segundo livro saíram em 2013 e o terceiro saiu em 2014. A Nora tem um Tumblr em que ela explica todo esse processo. Tem, inclusive, vários conteúdos extras, muitos pensamentos sobre o processo de criação dos personagens dela. E é meio que um diário de escrita que ela fez para ela mesma e que depois, virou material para os fãs. E que, inclusive, é o ponto principal aqui, que é a criação de personagens. Veja bem, a trama de All for the Game, ela é bem simples. Daria para ser resolvida ali em um livro no máximo, mas ela é uma série e é sobre o desenvolvimento dos personagens mais do que sobre o pano de fundo. Se você gosta de histórias baseadas em personagens, essa é definitivamente uma série para você. Principalmente porque você vai ficar extremamente apegada a eles.
Sério, eu sinto como se eles existissem e fossem pessoas que eu conheço, apesar de eu não querer conhecer ninguém, nem com metade dos problemas que eles têm. Mas vamos falar do plot básico de All for the Game. Eu vou ficar falando All for the Game porque já tá enraizado na minha cabeça, mas lembre-se que aqui no Brasil a série tá sendo lançada como Tudo pelo Jogo, tá? All for the Game é uma série de ficção que, pela classificação etária dos personagens, seria considerado New Adult e não é fantasia, tá? Eu vi algumas pessoas comentando que, é sobre pessoas e raposas, e não, gente, não é uma história sobre raposas. É uma história sobre um time de esporte cujo mascote é uma raposa. Sabe? Igual os mascotes dos times de futebol que a gente tem por aqui. E não tem nada a ver com se transformar em raposas, nem nada do tipo. É mais um drama familiar, entre aspas, e que qualquer outra coisa. É um livro de drama mesmo. Bota drama nisso. Enfim, o livro é escrito em terceira pessoa. A gente acompanha a vida do Neil Johnston. Ele é um formando do ensino médio que joga X. Eu já vou falar sobre o que é isso daqui a pouco. O Neil está sendo recrutado pela Palmetto State University para jogar no time deles, conhecido como The Foxes, ou as raposas, que é um animal mascote do time dessa universidade. Só que, logo no começo, a gente descobre que o Neil não pode se expor demais, porque ele está literalmente fugindo há 8 anos do pai dele, que é um assassino mafioso. E também sabemos que a mãe do Neil está morta e ele está envolvido nessa morte de alguma forma, a gente não sabe disso no começo, e que agora ele está sozinho, fugindo do pai dos seus capangas, tentando ser anônimo, porque se o pai encontrar, ele vai matá-lo. A motivação, ela é explicada bem mais na frente, mas a gente sabe que o Neil tem um medo tremendo e absoluto do pai. E esse medo é tão transparente nas páginas que no começo a gente só aceita que o cara é perigoso e é isso aí. Isso que eu tô falando não é spoiler, tá? Isso tá literalmente nas primeiras linhas, na sinopse do livro, e isso tudo é descrito literalmente no primeiro capítulo do primeiro livro. E daí vem esse treinador do nada oferecendo pro Neil a única coisa que ele não quer recusar, que é jogar o esporte que ele mais gosta, e a única coisa que ele se considera bom o suficiente de verdade, que é jogar e ser profissional nesse esporte. Seu propósito de vida, basicamente, é jogar X. Só que esse convite é para um time de elite, ou seja, ele vai precisar aparecer na TV, ele vai ter fãs ou não, vai ter que frequentar abertamente uma universidade, todo mundo vai saber quem ele é, onde ele é, enfim, todo mundo vai saber quem é Neil Johnston. E essa é a premissa da série inteira. É meio óbvio que o Neil acaba aceitando o convite, isso também tá no primeiro capítulo do livro, tá? Mas ele é uma pessoa muito complicada, cheia de segredos, e entrar para um time em que o companheirismo e o trabalho em equipe é essencial. Lembrando aqui um parênteses que o Neil tá sozinho há pelo menos 8 anos, ele não tem amigos, ele não tem família, ele não sabe lidar com equipes, com um conjunto de pessoas, mesmo que ele jogue na escola, ele não tem um relacionamento de time, assim, ele não tem relacionamentos interpessoais. Estar em um time exige que ele faça algumas concessões no seu, entre aspas, estilo de vida. Isso significa que ele mente mais, esconde mais, mas eventualmente ele também faz muitas amizades e descobre que ele não precisa mentir nem se esconder com as pessoas que ele confia. E confiança é uma palavra-chave aqui, sabe? Ele demora a entender que ele precisa dela e ela demora a aparecer na vida dele. Então a gente vai basicamente seguir as loucuras da vida do Neil, vendo ele criar laços com as pessoas desse time e em como esse time muda completamente a vida dele e ele também muda a vida dessas pessoas. Falando sobre esse time, X é o pano de fundo. X é um esporte que a Nora inventou. Sim, ela inventou um esporte. Até onde eu sei, é uma mistura de futebol americano com lacrosse e um pouquinho de hockey. Tem muita violência dentro do próprio esporte fictício, só para vocês entenderem. Há um apêndice no texto contando sobre essa história do X. Isso também é meio discutido durante a trama, porque ela é muito importante. Esse apêndice está sendo lançado aqui como um extra na pré-venda do livro. Eu acho que vale muito a pena vocês terem acesso a esse material para poder entender o jogo, para tirar maior proveito da trama, porque se você não souber o que está acontecendo em campo no jogo, você vai ficar perdido em boa parte da história.
E nele, nesse apêndice, a Nora fala sobre as posições dentro da quadra, os tipos de jogada, como que funciona a marcação de pontos, etc. É tipo um manual, porque, afinal de contas, ela inventou o negócio todo. Então, ela tem que explicar desde a base pra gente entender e tentar acompanhar o pano de fundo inteiro, a ideia por trás da vida do Neil e dos outros personagens também. Da primeira vez que eu li, eu não tava entendendo nada. Eu meio que abstraí a parte dos jogos até que eu entendi que não dava pra fazer isso. Os jogos são o motor da trama inteira, o esporte é o gás que dá vida pra todos os personagens aqui. E, de novo, o texto é sobre a perspectiva do Neil. Apesar de não ser em primeira pessoa, ele é a vida dele. E a vida do Neil gira em torno do X. Não dá pra gente simplesmente ignorar. Então, eu aconselho tentar visualizar o esporte do jeito que você conseguir, misturando esses que eu mencionei. E dá pra fazer a experiência de leitura ficar extremamente melhor se você conseguir ter um pouquinho mais de imaginação aí. Se você é uma pessoa esportiva, eu acho que você vai conseguir fazer isso de maneira mais fácil. Eu não sou uma pessoa muito ligada a esportes, mas também um adendo pessoal. Com essa série, eu descobri esse meio gênero da literatura que eu acabei me apaixonando depois, que são grupos de pessoas que são ligados por esportes em grupo e que formam meio que uma família, e isso se tornou basicamente o meu tipo de leitura, minha leitura conforto. Enfim, o X vai fazer você até gostar um pouquinho mais de um esporte que nem existe, tipo quadribol, sabe? E é mais ou menos a mesma pegada. E nessa universidade em que o Neil vai ser convidado para ir, que é a Palmetto State, a gente conhece o resto dos jogadores do time, né? O treinador, a enfermeira do time, a psicóloga, etc. Todos sendo personagens importantíssimos do desenvolvimento do Neil, porque, eventualmente, eles se tornam sua família. Lembra que o Neil não tem ninguém e de repente tem aquele monte de gente ao redor dele querendo saber sobre ele, sobre como ele tá se sentindo, querendo ajudar. É um found family tão bem feito, tão coerente, porque não é simplesmente de uma hora para outra. Até por isso a série tem literalmente 3 livros. Acho inclusive que essa é a justificativa principal para ter os 3 volumes. O ritmo é bem lento, mas ele é coeso, ele é bem verossímil, principalmente se levarmos em consideração toda a vida passada do Neil, verossímil no sentido dessa criação dessa família ao redor dele. Por que All for the Game é tão comentado? Na minha opinião, eu acredito que, como eu já disse, os personagens são muito bem construídos e a gente se apega demais a eles. Talvez não ao Neil em si. Eu, particularmente, não gosto muito do Neil, mas eu conheço muita gente que gosta dele. Mas como a gente acaba acompanhando o resto do time inteiro dele, tem personagens suficientes para você se apegar, para você gostar, para você odiar. Todos eles têm um background bem elaborado, bem coerente, ou quão coerente possível, né? Já lembrando que isso é uma ficção, bem ficção. Dá pra você desgostar, gostar ou ignorar todos os personagens se você quiser. Por ser uma trama baseada em personagens, toda vez que acontece alguma minúscula coisa com eles, entre eles, etc., que tem o potencial pra gerar aquele vendaval lá na frente, a gente já fica super apreensível, sabe? Esse é um gancho de todos os capítulos. Você quer saber aonde aquilo vai dar, o que vai acontecer com eles e se alguma coisa vai mudar no meio do caminho. Spoiler, muita coisa vai mudar. Então, se você não gosta de histórias cuja base seja personagens, talvez você não vá gostar de All for the Game. Mas isso não quer dizer que não tem um plot. Tem muita coisa por detrás. Tem vários plot twists ao longo de todos os 3 livros. Porque, né? Afinal de contas. E o pai do Neil? O que aconteceu? O resto da família dele? Por que ele tá fugindo? Perguntas e mais perguntas. Porém, o plot, ele é bem diluído no meio dos conflitos e do desenvolvimento de personagem. O primeiro livro, ele é basicamente uma introdução. Aqui ele vai chegar com o nome de A Toca das Raposas. Hoje eu vejo esse livro como um prequel, talvez, para a história como um todo. É um livro cheio de explicações, introdução dos personagens e do esporte, do X mesmo. As coisas começam a acontecer num ritmo maior só lá no finalzinho, talvez no segundo livro, mais propriamente dito. O terceiro livro, para mim, é o melhor de todos. Então, se você gostar do primeiro, mas não achar nada demais, eu vou dar aquele conselho que eu odeio ouvir, mas que eu acho que nessa série ele se encaixa muito bem, que é:
insiste um pouquinho que talvez você vá se surpreender. Tem muitas citações que eu tenho vontade de emoldurar e que eu simplesmente decorei, memorizei mesmo, sem qualquer esforço, de tão peculiares e divertidas que elas são. Inclusive, talvez o ponto forte da história como um todo esteja nos diálogos. Tem conversas completamente malucas, mas tão boas de acompanhar. Tudo tem um humor muito sarcástico, muito ácido, que é o meu tipo de humor. Tem muita coisa deixada nas entrelinhas. E uma segunda leitura vai te dar visão completamente diferente das falas e das intenções. E isso é um feito raro, de quem planejou bastante antes de escrever. E antes de falar tal coisa no terceiro parágrafo do primeiro livro, que vai ser a chave para algo mencionado no último capítulo do terceiro livro. Sabe? É esse tipo de coisa que eu tô falando. E por qual motivo você não deve ler All for the Game, ou Tudo pelo Jogo, ou o que você não deve esperar dessa trilogia? Primeiro de tudo, coerência, principalmente no que diz respeito ao âmbito esportivo da trama. Eu vi muitas críticas de gente falando que a parte esportiva era completamente inverídica. Porque, por exemplo, o pessoal do time come muita bobagem, não liga pro físico, bebe, usa drogas o tempo todo mundo sabe disso, e jamais seria considerado minimamente normal num time esportivo profissional que pertence a uma categoria de elite de um campeonato nacional qualquer, e isso jamais seria considerado normal. Eu vou tentar trazer um paralelo para a nossa realidade brasileira, que é como se fosse de conhecimento comum, por exemplo, até uma premissa de que todos os jogadores de futebol de um time X da elite brasileira fossem viciados em algum tipo de droga, lícita ou não, e que isso fosse dado como completamente normal e aceito, sabe? Muitas das críticas que falam desse ponto foram de norte-americanos que entendem do sistema de bolsas esportivas de universidades grandes, etc. E eu, particularmente, só ignorei esses detalhes, porque a trama funciona bem mesmo com isso. É aquele negócio, a gente tem que suspender a descrença. E faz sentido, porque o X é um negócio completamente inventado. Então, tudo pra mim é meramente ficção. Se for bem escrito, eu compro a ideia. E eu comprei a ideia aqui, pelo menos quase todas. Outra coisa que você não pode ter muitas expectativas. Abaixa essas expectativas sobre romance. Não é uma história sobre romance, principalmente romance romântico. Envolve romance, sim, mas isso é tão diluído que você provavelmente nem vai perceber que está acontecendo. Eu nem classificaria como slow burn, aquele romance banho-maria, sabe? Porque eu sinceramente não acho que qualquer um deva ler pensando nos romances que existem no meio do plot. E uma dica, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não pesquisem fanarts de All for the Game ou você vai tomar o maior dos spoilers da saga inteira. Mas sim, tem romance, eu nem diria que é romântico, não no sentido mais comum da palavra, mas tem romance, tá? Pelo menos um pouquinho. Também o livro não traz muitas discussões profundas sobre vários aspectos importantes para a trama, como sexualidade e parentalidade. O destaque está sempre em como Neil enxerga as coisas e como ele vai mudando de pensamento. Dá para tirar muitas lições disso, pelo menos eu acho. Muitas mesmo. Tem momentos muito emotivos e muito tristes. Dá pra te arrancar lágrimas, sim. Tem cenas que te partem o coração completamente. Mas, de novo, eu não acho que discutir essas coisas tenha sido o foco da trama toda. Mesmo porque o Neil não consegue se expressar direito. Ele jamais faria discussões tão profundas sobre assuntos como estes, sabe? Então, eu também comprei essa ideia porque, afinal de contas, a gente tá acompanhando o ponto de vista dele. Queria saber mais de algumas coisas? Queria que tivesse mais romance? Eu queria, mas eu entendi que não era o foco. Além disso, os extras no Tumblr da própria autora te dão um gostinho a mais do que não está oficialmente nas páginas. Mas se você não leu até o final, não leu os 3 livros, não vá procurar esses extras porque só tem spoiler. Até nos títulos tem spoiler. Não abra o Tumblr dela. Você está sendo avisado. Não faz isso. Por último, você não deve ler All for the Game baseado na experiência de outras pessoas. Isso é meio óbvio com qualquer livro, eu acho, mas com Tudo pelo Jogo eu sinto que tem mais peso. Todo mundo que gosta demais, sabe? A gente meio que desenvolve o apego emocional tão grande que chega a ser meio doentinho, não sei. Eu mesmo tenho uma obsessão completamente não saudável com essa série.
com um dos personagens específicos, que é o Andrew. Eu tenho vontade de chorar só de pensar nisso, só de pensar nele. E isso não pode ser normal, não é possível. Mas alguém é assim com algum personagem ou alguma história? E mesmo amando a série, os fãs não conseguem recomendar a trilogia de Olhos Fechados pra ninguém. Tem muito conteúdo sensível, tem muita coisa problemática, tem coisas absurdas que acontecem que você fica realmente se questionando se precisava, se não foi longe demais, sabe? E como tanta coisa ruim, tanto sofrimento pode acontecer com uma pessoa só. Sabe? Esse tipo de questionamento sempre fica ali batendo na porta da sua cabecinha quando você tá lendo. E quem não gosta da série, odeia todos esses aspectos que eu mencionei, odeia a escrita amadora da Nora, os inúmeros erros, tá? É cheio de erro de ortografia nos textos, tá? Os absurdos que ela inventa, que justamente levantam essa questão. Essa história provavelmente jamais seria considerada meramente verossímil, só problemática, e também por isso, talvez, ela não tenha sido publicada de forma tradicional até hoje. Em muitos países existem versões físicas por editores e tal, mas a gente tem acesso a ela pela Amazon mesmo, independente, de forma bem fácil e simples, já que os e-books custam entre R$1 e R$3. O audiobook que foi produzido da série, algum tempo depois, foi devido a um enorme sucesso, petição dos fãs, etc. E o texto dele já foi modificado para a versão em áudio, corrigido, até melhorado, aliás. Mas ainda dá pra gente ver o quanto ele é cru e simples até. Afinal, ele é uma história independente, foi um escrito independente. E pra mim tá tudo bem, mas se você se incomoda com a falta de embasamento real, com certos detalhes peculiares que só escritores independentes têm, tipo a falta de tratamento do texto mesmo, sabe? Talvez All for the Game não seja pra você. Dito isso, eu sinto que foi tudo muito bem feito aqui, me entregou o que eu queria e muitas vezes o que eu não esperava, e talvez seja a minha série favorita ou uma daquelas que eu vou reler pra sempre, que eu vou querer revisitar, que eu vou consumir e que me trouxe uma experiência de leitura completamente diferente em todos os momentos em que eu mergulhei nesse universo do X, de gangues e grupo de pessoas desajustadas. Tudo pelo Jogo é uma das minhas séries favoritas. Leia, mas leia com atenção, leia com responsabilidade, porque não é para qualquer um. Ah, e se você ler, comenta comigo o que você achou, tá? Antes de finalizar, eu gostaria de contar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de podcasts e também no YouTube em formato de vídeo. Para encontrar, é só pesquisar por Vire a Página ou Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, também Instagram e também é o nome do canal do YouTube. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, recomenda o canal, recomenda o podcast e compartilha por aí para ajudar esse tipo de informação a chegar cada vez mais longe. E é isso, a gente se vê na próxima.